Olá, investigadores otakus! Sejam muito bem-vindos ao lado sombrio da ficção e da realidade aqui no canal Annie Crime Zone, onde mergulhamos fundo em casos criminais reais, histórias perturbadoras, mistérios não resolvidos e episódios que desafiam a nossa mente e a nossa noção de justiça. O caso de hoje envolve dois estados norte-americanos e até hoje provoca debates intensos sobre violência direcionada, sistema prisional e pena capital. Hoje nós vamos falar sobre Henry Eugene Hodges, um homem que, no fim dos anos 80, cometeu crimes que deixaram marcas profundas no Tennessee e na Geórgia. Esse é um daqueles casos que não podem ser analisados apenas pela cronologia dos fatos. Ele envolve contexto social, vulnerabilidade, medo coletivo e, principalmente, vidas interrompidas. Então respira fundo, porque essa história exige atenção, respeito e responsabilidade. Henry Eugene Hodges nasceu em 16 de agosto de 1966, na Flórida. A infância dele foi descrita em registros judiciais como instável e emocionalmente desestruturada. O pai mantinha outro relacionamento. A mãe criava os filhos praticamente sozinha, e havia relatos de conflitos familiares constantes. Em processos posteriores, os advogados de defesa apontaram que Hodges cresceu em um ambiente de negligência e violência doméstica. Durante a sua pré-adolescência, ele sofreu um episódio traumático cometido por um desconhecido. Esse evento foi citado em julgamentos como um fator que teria influenciado profundamente seu desenvolvimento psicológico. Ainda assim, é importante deixar claro: os traumas podem explicar o contexto, mas não justificam os crimes. Na adolescência, começaram os primeiros problemas com a lei. Ele fugia de casa, se envolvia em pequenos delitos e utilizava substâncias inalantes. Aos 17 anos, em 1984, foi condenado por sequestro e roubo. Cumpriu cerca de 4 anos de prisão e foi libertado em 1988. Esse período de encarceramento precoce já mostrava que o caminho dele estava se distanciando de qualquer estabilidade. Quando ele saiu da prisão, tentou retomar a vida trabalhando como impressor e operário da construção civil. Porém, paralelamente, passou a se prostituir para sobreviver. Ele frequentava bares gays na região do Tennessee, oferecendo serviços a clientes masculinos. Relatos da época indicam que alguns frequentadores já alertavam outros sobre o comportamento agressivo dele. É importante contextualizar. O final dos anos 80 foi um período de grande tensão para a comunidade LGBTQIAPN+, nos Estados Unidos. A crise da AIDS ainda gerava estigmatização, preconceito e medo. Casos de violência contra homens gays não eram incomuns, e muitas vítimas enfrentavam dificuldade até mesmo para ter seus casos investigados com a devida prioridade. Entre 1988 e 1990, Hodges iniciou uma sequência de crimes que, segundo suas próprias confissões, chegaram a pelo menos 8 vítimas. No entanto, apenas 3 casos resultaram em condenações formais. O primeiro assassinato confirmado foi o de Barry MacDonald, um enfermeiro canadense de 34 anos que vivia no Tennessee. Em julho de 1989, ele foi encontrado sem vida em sua residência. A investigação inicial não levou imediatamente a um suspeito. O caso ficou praticamente 1 ano sem solução. Só após a prisão de Hodges por outro crime é que as impressões digitais coletadas na cena foram comparadas e o ligaram definitivamente ao homicídio. Em maio de 1990, ocorreu o assassinato de Ronald Allen Bassett, técnico de telefonia de 37 anos. Nesse momento, Hodges estava acompanhado de Trina Brown, de 15 anos. Os dois planejavam sair do estado e decidiram cometer um roubo para obter dinheiro. Bassett foi atraído sob pretexto de um encontro privado. Depois do crime, o casal levou pertences da vítima e utilizou seu cartão bancário antes de fugir. Esse caso gerou enorme comoção local, especialmente pelo planejamento envolvido. 2 dias depois,
Em 16 de maio de 1990, aconteceu o assassinato de Michael Wisnant, engenheiro de 32 anos, em um hotel em Atlanta, na Geórgia. Hodges havia conhecido Wisnant em um bar e combinado um encontro. Após o crime, o corpo foi deixado no quarto e descoberto posteriormente por funcionários do hotel. Esse foi o caso que levou à emissão de mandado de prisão imediato. Em 18 de maio de 1990, Hodges e Trina Brown foram presos na Carolina do Norte. Após a captura, ele confessou os 3 assassinatos confirmados e afirmou ter cometido outros 5 homicídios semelhantes. Autoridades investigaram possíveis conexões com outros casos, mas nem todos puderam ser formalmente atribuídos a ele por falta de provas conclusivas. O primeiro julgamento ocorreu na Geórgia pelo assassinato de Wisnant. Ele se declarou culpado e recebeu prisão perpétua. Em seguida, foi extraditado para o Tennessee. Em 1992, foi julgado pelo assassinato de Ronald Bassett. A promotoria buscou a pena de morte. A defesa argumentou que sua infância traumática e o histórico de abuso deveriam ser considerados atenuantes. O júri rejeitou a tese e o condenou à morte. Posteriormente, ele também se declarou culpado pelo assassinato de Barry McDonald, recebendo outra sentença de prisão perpétua. Assim, sua pena total passou a incluir uma condenação à morte e 2 prisões perpétuas adicionais. Desde então, os recursos judiciais se estenderam por décadas. A Suprema Corte do Tennessee rejeitou sua apelação em 1997. Tribunais federais mantiveram a sentença nos anos seguintes. Em 2015, a Suprema Corte dos Estados Unidos negou seu último recurso. Ele permanece no corredor da morte na Riverbend Maximum Security Institution, no Tennessee. Nos anos recentes, o nome de Hodges voltou à mídia devido a incidentes dentro da prisão, envolvendo automutilação e questionamentos sobre cuidados médicos e condições de confinamento. O caso reacendeu debates sobre saúde mental no corredor da morte e sobre a responsabilidade do Estado na custódia de detentos condenados à pena capital. Outro ponto importante é o impacto social. No final dos anos 80, estatísticas já apontavam aumento nos registros de violência contra pessoas homossexuais nos Estados Unidos. Os crimes atribuídos a Hodges ampliaram o clima de insegurança na comunidade local. Muitas pessoas passaram a temer encontros privados, e bares frequentados por homens gays reforçaram alertas de segurança. Hoje, mais de 3 décadas depois, o caso continua sendo lembrado não apenas pela brutalidade, mas pelo contexto em que ocorreu. Ele representa um período de vulnerabilidade social, falhas preventivas e também o funcionamento do sistema de justiça norte-americano diante de crimes em série. Em 2025, Henry Eugene Hodges ainda aguarda execução, com processos administrativos pendentes na Suprema Corte do Tennessee. O desfecho definitivo ainda depende de decisões judiciais futuras. Mais do que falar sobre o criminoso, é fundamental lembrar das vítimas: Barry McDonald, Ronald Allen Bassett e Michael Wisnant. Homens com histórias, famílias e trajetórias interrompidas. Eles são o verdadeiro centro desta narrativa. Se você chegou até aqui, comenta sua reflexão sobre esse caso. Você acredita que o sistema de pena de morte cumpre seu papel? Ou casos como esse mostram a necessidade de debates mais amplos sobre justiça e prevenção? Nos vemos no próximo vídeo.